E aí, galera, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje falaremos sobre números inteiros, só que representaremos ele numa reta geométrica, tranquilo? Então, o nome da aula vai ser representação geométrica. Representação geométrica de números inteiros. Tranquilo? De números inteiros. Show de bola? Beleza. Vou fazer uma reta e vamos representar os números inteiros. Então vamos lá. Vou vir aqui. Vamos lá. Fiz uma reta. Tenho que colocar setinha do lado, setinha do outro. Porque aqui ele está me dizendo que essa reta é infinita tanto para a direita, infinita tanto para a esquerda. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. O que é o conjunto de números inteiros, que já vimos? O conjunto de números inteiros é o conjunto formado pelos números positivos, negativos e o zero. É isso? Então agora vamos representar esses números. Sempre iniciando com o zero, colocar na parte de baixo. Sempre iniciando com o zero. E eu vou colocando os outros números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso aqui, vou colocando os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Tranquilo? Show de bola. A gente já viu isso aí, professor. Já vimos, só estamos relembrando e estamos representando geometricamente, tem alguns pontos para ser abordado. Tranquilo. Sabemos que todos esses números aqui são números positivos, né? E todos esses números aqui são números negativos. Vale lembrar que esses positivos tendem ao infinito e os números negativos também tendem ao infinito, ok? O zero não é nem positivo nem negativo. O zero é um número neutro, mas numa reta numérica a gente chama ele de origem. Numa reta numérica, uma representação geométrica, chamamos o zero de origem. Por quê? Porque é do zero onde se origina os números positivos e é a partir do zero onde origina-se os números negativos. Vale lembrar que a junção de positivo com negativo e o zero formam o conjunto dos números inteiros, que eu vou colocar bem aqui para sabermos que é o conjunto de números inteiros. Tranquilo? Usei esse. Até aí tudo bem, professor. Muito fácil, muito tranquilo. Só fizemos representações. Show de bola, muito fácil. Já que é uma representação geométrica, uma reta numérica, eu posso fazer pontos. Posso inserir pontos. Posso inserir letras aí nessa reta. Posso? Claro que eu posso. Tipo, vou colocar aqui letra A. Vou colocar aqui letra B, vou colocar aqui letra C e bem aqui vou colocar letra D. Representei alguns pontos. Quando eu represento esses pontos numa reta geométrica, esses pontos se chamam imagem.
quando eu represento pontos numa reta geométrica. Esse ponto se chama imagem, tá? Então eu vou colocar aqui, esses pontos se chamam imagem. Tranquilo? Então temos aqui o A, o C, o B e o D são imagem. E os números que estão representados nos pontos a gente chama de abscissa. Os números que estão representados nos pontos chamamos de abscissas. Tranquilo? Então eu tenho a imagem, que é os pontos, e os números representados nos pontos se chamam abscissa. Ah, professor, estou começando a entender. Vamos aqui para algumas perguntas. Tipo, qual a imagem do número 5? Qual a imagem do número 5? Outro tipo de pergunta. Qual a abscissa? Qual a abscissa do ponto? Qual a abscissa do ponto C? Então, aqui duas perguntas simples, básicas, que não tem mistério. Qual a imagem do número 5? Olhamos para o número 5 e vemos que a imagem do 5 é o ponto D. Então, eu venho aqui e coloco a imagem do 5 é o ponto D. Qual a abscissa do ponto C? A abscissa do ponto C é o número menos 3. Tem mistério, pessoal? Não tem nenhum mistério. Então vamos recapitular aqui. Representação geométrica dos números inteiros. Fiz a reta, porque eu vou representar ela geometricamente, então represento numa reta numérica. Vou representar agora o conjunto dos números inteiros. Para me representar, eu preciso saber o que é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é formado por positivos e negativos, tendo o zero entre eles. O zero vai se chamar ponto de origem. O zero ele não é nem positivo, não é nem negativo, mas ele que dá origem aos números positivos e é ele que dá origem aos números negativos. Então chamamos o zero de origem, ponto de origem. Ah, eu posso numerar, eu posso colocar pontos nessa reta geométrica? Claro, tantos pontos que eu quiser. Quando eu coloco esses pontos se chamam imagem, tá? Ele é a imagem de um número, os pontos são a imagem de um número, tranquilo? E esses números que estão sendo imagem dos pontos vai se chamar o quê? Abscissas, certo? Abscissas são os números e a imagem são os pontos representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Show de bola? Fiz duas perguntas simples. Qual a imagem do número 5? A gente olha para o número 5 e vê que é o ponto D. Qual a abscissa do ponto C? Qual é o número do ponto C? Ponto C é o número menos 3. Tranquilo, pessoal? A unha é muito simples, muito básico entender isso aqui. A coisa mais complicada aqui foi só fazermos a reta numérica, né? E representar alguns tópicos, alguns elementos. Tranquilo? Então, até a próxima. Fiquem com Deus.